a semeada de soja no país chegou a 46%, segundo a AG Rural. Vamos falar ao vivo com o analista de mercado da AG Rural, Adriano Gomes. Oi, Adriano, bom dia para você. A gente chega agora, então, nesse avanço de 46%. É um avanço frente à semana anterior, mas ainda menos, ali abaixo dos 52%, quando a gente teve esse resultado nesse mesmo período da safra passada, né? O que tem acontecido? Eu sei que teve muito excesso de chuva em alguns locais e que aí acabaram atrapalhando. A gente viu ali a situação no Paraná. Em outros lugares, falta de chuva, o que aí atrasou, de fato, a semeadura. Qual que é o raio-x que a gente tem hoje, hein? Bom dia. Olá, Renata. Bom dia a todos. Esse avanço representa de 12% em relação à semana anterior, representa aí que o produtor brasileiro plantou ao equivalente a 5,1 milhões de hectares na última semana de soja, né? Sim, há um atraso em relação ao ano passado, né? O ano passado a gente já tinha 52% da área semeada no Brasil, contra 46% até a última quinta-feira, dia 27. Após o período chuvoso, principalmente no sul do Brasil, aí na primeira quinzena de outubro, a semana anterior aí foi de sol, né, intercalado com umas pancadas de chuvas por aqui, que acabou aí possibilitando o produtor entrar nas lavouras. Porém, como você muito bem disse, em alguns pontos do Brasil está faltando um pouco de chuva, principalmente no Cerrado brasileiro. Havia aí pontos do Mato Grosso, a região leste de Mato Grosso recebeu poucas chuvas. Há registro que voltou a ser registradas pancadas durante o final de semana na região leste de Mato Grosso. Pontos do noroeste de Goiás e também em Minas Gerais, soltando aí chuvas para o produtor avançar um pouco com o plantio, né? Até com reporte aí de áreas que vão necessitar de ser replantadas devido à falta de umidade. E também no Mato Piba, que apesar aí de não haver nenhuma preocupação até o momento com um atraso por lá, o ano passado, nessa época, os produtores da região conhecida como Mato Piba já tinham recebido chuvas bem regulares ali em toda a região, ao contrário desse ano, que só mais o Maranhão e o Tocantins receberam chuvas melhores, Renata. Exatamente. E aí, a partir dessa questão, né, a gente pode ter com uma certa regularidade, mais em relação a esses índices pluviométricos, um avanço ainda melhor e chegar a uma situação bastante interessante, né, como foi o ano anterior, com a janela de plantio feita ali adequadamente, né? O que vocês estão vendo e estão analisando a campo, né, de quem está a campo? Olha, Renata, a gente está bem no início da safra, né? Creio que até o momento não dá para se dizer que esse atraso e esses pontos aí na região sudeste e centro-oeste que precisam um pouco mais de chuva interfira na produtividade da soja. Mas é claro, agora a gente está entrando aí no mês de novembro e algumas regiões mais adiantadas, principalmente no Mato Grosso, região do Médio Norte, região oeste, que planta por primeiro, né? A partir aí do dia da primeira quinzena de setembro já estavam plantando soja. Essa soja começa a entrar em fase reprodutiva aí já daqui a umas semanas, então o clima já começa a ser decisivo. Por enquanto, ainda não dá para se dizer que esses problemas pontuais aí interfiram na produtividade. Bom, e o que a gente tem também em relação ao milho verão, né? Segue avançando? Quais são os dados mais atualizados que vocês acabaram de divulgar, né? Sempre sai o boletim atualizado às segundas-feiras, às 9 horas da manhã. O que temos de destaques? Renata, até a última quinta-feira, dia 27, segundo os dados da AG Rural, 56% da área da região centro-sul do Brasil estava semeada com milho verão. No mesmo período do ano passado, 63% estava semeado, então aí com um leve atraso em relação ao ano passado, isso porque a região sul do Brasil já está seguindo para a reta final do plantio, só que há um atraso aí nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás nesse plantio, devido a essas chuvas mais esparsas e irregulares, com o produtor esperando então maiores volumes, né, uma umidade no solo para voltar para a soja, e aí quem
quem pretende fazer o milho verão avançar posteriormente também no milho verão. Agora, em relação, Adriano, por exemplo, ao fenômeno Laninha, terceiro ano consecutivo, implicando, né, nas safras brasileiras, de alguma maneira ele já começa a ser sentido mais aí, eu estou falando em relação às condições do milho verão, ou por enquanto vocês ainda seguem mais otimistas, digamos assim? Mais um ano de laninha, e como a gente bem sabe, né, anos de laninha costuma ter aí um clima um pouco pior, tende a ser um pouco pior para a região sul do Brasil, né, pegando até um pouco sul do Mato Grosso do Sul, e ser melhor para o Cerrado, né, para o Centro-Oeste e também para o Mato Piba. E esse laninha, né, a gente já começa a ver porque tem aí as previsões mostram pouca chuva para o Rio Grande do Sul que já vem recebendo poucas chuvas aí nas últimas semanas, ao contrário do Paraná e Santa Catarina. O Rio Grande do Sul veio para uma fase mais seca e a previsão é que se estenda aí, né, por mais algum período nas próximas semanas aí, né, sem registrar bons volumes de chuva. E isso acaba atrapalhando as lavouras de milho que já foram plantadas, né, e também o início do plantio da soja, que é mais tardio no Rio Grande do Sul. Até a última semana, segundo os dados da Rural, apenas 2,3% da área estava semeada no Rio Grande do Sul, contra 14% no ano passado e 9% na média de 5 anos, Renato. Isso devido à pouca umidade do solo. Perfeito. Para a gente fechar aqui, né, não poderia deixar de fazer essa questão. Tivemos ali ontem uma eleição com vitória ali do Lula. De alguma maneira o mercado já tem respondido? O que vocês já têm avaliado e sentido? Olha, Renata, o que a gente vê no início da manhã de hoje é o câmbio aí trabalhando em alta, ao redor de 5,36, chegou aí no momento de abertura até ter um arranque aí um pouco mais elevado, né? Mas agora o mercado, a gente está aí na expectativa aí de como vai ser os próximos capítulos, né? Até que o governo aí faça pronunciamento sobre a sua equipe, né? Principalmente aí sobre o Ministério da Economia, que está aí nos radares do mercado. E no outro ponto, a gente vê aí o milho esticado operando forte alta devido ao anúncio da Rússia em suspender o acordo para a liberação das exportações ucranianas devido a um ataque que teve às embarcações russas durante o final de semana. Então, por isso que o milho sobe, está trabalhando com forte alta hoje na Bolsa de Chicago, e soja trabalhando aí também em alta. Perfeito, então. Muitíssimo obrigada, viu, pela análise aqui da Rural. Sejam sempre bem-vindos, uma excelente semana e até a nossa próxima entrevista. Obrigada, viu? Bom dia. Obrigado, Renata. Sempre um prazer falar com vocês. Obrigada, igualmente.